Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 1, o surgimento de uma nova ordem mundial, o mundo multipolar. Muito bem, a nossa aula de hoje está organizada em 4 momentos. O primeiro, iremos comentar sobre o significado da nova ordem mundial. Na sequência, falaremos sobre a estrutura de poder na ordem bipolar e na nova ordem mundial. Terceira parte, uma nova regionalização do espaço mundial. E, por fim, resumo em 3 visões sobre o que vem a ser essa nova ordem mundial. Perfeito, turma! Fim da Guerra Fria, fim da disputa ideológica entre, de um lado, o capitalismo e, de outro, o socialismo. A gente viu os desdobramentos, perfeito, o que ocorreu com esse contexto da Guerra Fria e o que levou ao seu fim. Pensa comigo que logo após, então, ao término ali, a dissolução da União Soviética, a criação da CEI, toda aquela geopolítica de fragmentação da União Soviética e o fim da Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos ele vai vir e colocar à tona que ele chama de uma nova ordem mundial. Olha só a imagem do presidente chamado aqui de Bush, né? O George Bush é o pai, perfeito? Depois o filho dele vai ser também presidente dos Estados Unidos. Mas eu quero que você entenda o seguinte, olha o que ele vai colocar logo após então o fim da Guerra Fria. Nós temos uma chance real com essa nova ordem mundial, isso que ele vai falar. Ele vai dizer assim, que a partir de então está proclamada uma nova ordem mundial. Ele vai dizer que essa nova ordem mundial vai dizer assim, um mundo regido por um único governo, uma única moeda e uma única religião. Aí você imagina, como assim, professor? Ele está falando aqui num novo arranjo geopolítico que irá permear e irá se desenvolver no mundo, que é exatamente o capitalismo. E esse capitalismo que ele está falando é o capitalismo liderado pela hiperpotência global chamada de Estados Unidos. Perfeito? Então veja bem que a nova ordem mundial é a nova ordem do capitalismo se difundindo pelo espaço mundial, liderado então pelos Estados Unidos. Porém, eu quero que você entenda que, como a gente fala de Estados Unidos, quando a gente fala de capitalismo, é necessário refletir que não existe um poder permanente, soberano dos Estados Unidos sobre os outros países, tá certo? Os Estados Unidos não têm a capacidade de impor permanentemente a sua vontade, ainda que isso apareça evidente para todos nós. Por quê? Porque exatamente quando a gente fala em capitalismo, a gente fala em mercado, a gente fala em trocas, em negociações. E nessa cadeia de interesse, sempre vai ser necessário desenvolver a negociação, as relações diplomáticas de compra e venda. É necessário articular relações comerciais com outros países. E nesse universo, olha só, você vê que então os Estados Unidos eles não têm a capacidade de impor a sua vontade soberana sobre todo o mundo. Perfeito? Não. É necessário articular, conversar. Isso a gente vê basicamente aqui com a distribuição do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas que as nações produzem durante o ano, por exemplo. Então, olha só, o PIB mundial, essa fatia, está dividida da seguinte maneira. Os Estados Unidos eles levam aí 24% do PIB mundial, né? Mas também é uma grande fatia, professor, sim, é uma grande fatia, mas também, olha só, a União Europeia, que é a União dos Países Europeus ali, bloco econômico, leva também 26%, os países juntos ali. Então tem que se considerar a União Europeia, tem que se considerar, por exemplo, a China, que leva 9%, o Japão e os outros países do mundo que levam aí 32%. São importantes, perfeito? Aqui mais um gráfico para você entender um pouco sobre a distribuição do Produto Interno Bruto no mundo agora em 2017. Os Estados Unidos aqui levando 24%, né, de toda a riqueza mundial, né,
um só país, com certeza, tem um poder muito grande do capitalismo, produz, tem tecnologia, máquinas. Mas também, olha só, se a gente for pegar a Europa, turma, em verde aqui, ó, ela produz, né, uma quantidade significativa. Se eu somar todos os países da Europa, eu vou ser superior, por exemplo, à produção americana dos Estados Unidos. E nem se fala também da China e os países asiáticos, eles têm um poder também muito importante na produção econômica do capitalismo mundial. Eles podem negociar e ditar os rumos também ali da economia mundial. Então, lembra comigo, relações de compra e venda, necessidade de negociação, relações de interdependência, um depende do outro, é o capitalismo, perfeito? Então, a nova ordem mundial é essa ordem do capitalismo, que exige negociação, relações de interdependência, tá certo? Exige exatamente esse tato, né? Essa capacidade de articular relações econômicas favoráveis. Pois bem, então uma nova ordem mundial, basicamente aqui para nós, você resume em 2 pontos. É um novo arranjo geopolítico e um novo arranjo econômico. Por que geopolítico, professor? Porque você deixa aquela lógica entre uma rivalidade capitalista e socialista e passa a ser só um cenário capitalista perfeito, que requer articulação, interdependência, como eu falei para vocês, das nações. Então, esse é um novo arranjo geopolítico. Por que um novo arranjo econômico, professor? Porque você vai ver dentro desse capitalismo, basicamente, uma estruturação em moedas fortes, perfeito? Que irão aparecer como, por exemplo, o dólar, né, a moeda dos Estados Unidos, e o euro, a moeda da maior parte dos países europeus ali, né, moeda forte, inclusive uma cotação superior ao dólar. Tá bom? Esse é um novo arranjo econômico. E também você vai ver articulação em blocos econômicos, países que se unem para fortalecer a competição regional. Tudo isso nós vamos ver com calma ao longo das próximas aulas também, esse novo arranjo econômico. O que vai acontecer também, turma, nessa nova ordem mundial, também desordem, né, mundial, vai aparecer o seguinte: muito pelo contrário, as pessoas pensam, por exemplo, que a nova ordem mundial é paz. Não, muito pelo contrário, essa nova ordem mundial ela vai ser de conflitos, vai ser uma nova ordem que velhos problemas que estavam mascarados, eles reaparecem. A gente vai ver, por exemplo, aí, fragmentações territoriais, países querendo se tornar independentes, né? Se tornar, por exemplo, países autônomos, né? Regiões se tornam autônomas. Você vai ver atentados terroristas também, perfeito? Violência, articulação geopolítica em torno, por exemplo, do medo, do terror, coisas do gênero, turma, que são velhos problemas mundiais que irão reaparecer. Pois bem, você vai ver a proliferação de conflitos nacionais, sobretudo no pós-Guerra Fria. O que vai acontecer, turma? Como eu não tenho mais aqui nesse contexto pós-Guerra Fria duas superpotências militares, né? Estados Unidos e União Soviética, eu não vou ter mais essa disputa, corrida armamentista, esquece isso. Perfeito? Que colocava medo no mundo, né? De certa forma ordenava ali, não deixava que ocorresse, por exemplo, algum evento de conflito nesse seu território. A União Soviética não deixava que acontecesse disputa e briga entre seus parceiros, não, ela intervia na hora. Né? Ninguém briga aqui na casa socialista. Do mesmo modo, o lado capitalista também. Só que com o fim da Guerra Fria, a dissolução do Exército Vermelho, perfeito? A OTAN também perde sua força. O que vai acontecer? Vários países ou regiões vão buscar autonomia, independência. Eles estavam, por exemplo, entalados, né? E queriam mostrar a insatisfação deles, ora com o regime socialista, ora com o capitalismo empregado naquele país. Então isso vai começar a se tornar mais evidente após a Guerra Fria. Isso vai se fortalecer, perfeito? Bom, na sequência você vai ver então a formação de blocos econômicos que representam muito bem para a gente
esse contexto da nova ordem mundial na medida em que você vai observar que países se unem, países vizinhos, fronteiriços vão se unir, de certa maneira, economicamente, para se fortalecerem, turma, mediante o capitalismo global. Como assim, professor? Blocos econômicos é isso, você firmar parcerias com o seu país vizinho aqui, fronteiriço, de repente você não cobra imposto, por exemplo, do país vizinho, faz uma relação amistosa com ele, compra dele, ao invés de comprar no país, por exemplo, lá do outro lado do mundo, perfeito? Então, é fortalecer as relações comerciais entre os países vizinhos, fronteiriços, para exatamente se tornar forte mediante a competição internacional, o capitalismo, perfeito, internacional. Esse é o cenário dos blocos econômicos. E resultando do capitalismo, claro, nós vamos ver também a efervescência de desigualdades socioeconômicas. O capitalismo, como você observa, ele tem a divisão em classes, né? Os proprietários dos meios de produção e aquele que só vende a sua força de trabalho, lembra da mais-valia, a competição desenfreada, a exploração do trabalho, tudo isso vai aparecer também na escala dos países. Então, iremos observar países considerados ricos, né? E países considerados pobres, que são, por exemplo, nessa comparação, a força de trabalho, aqueles explorados dentro do sistema capitalista. Perfeito? Bom, como é que se estrutura o poder nessa nova ordem mundial? Resumindo aqui, tudo, na ordem bipolar, lá na Guerra Fria, como é que estava estruturado o poder? Na capacidade militar. Né? Então, se você fosse militarmente forte, naquele contexto da Guerra Fria, você era uma potência, você era considerado uma potência. Tá? Então, na ordem bipolar, a capacidade militar definia o poder. Porém, nessa nova ordem mundial, considerada a ordem multipolar, essa nova ordem mundial pós-Guerra Fria, não vai ser mais o poder medido pela capacidade bélica militar, mas sim medido pela capacidade econômica. Ou seja, aquele país que tiver uma capacidade econômica, por exemplo aqui, ó, avanço tecnológico, tiver um nível de produtividade elevado, se tiver disponibilidade de capitais, se esse país tiver uma grande capacidade econômica, ele vai ser um país poderoso, forte. É isso que vai medir a potência das nações. Não é o poder militar, como era na Guerra Fria, armas não. Agora é poder econômico, tecnológico, produtivo, que vai definir se uma nação ela é forte ou fraca na nova ordem mundial. E com isso você vai observar, turma, aqui embaixo, olha só, que irá ocorrer uma nova regionalização do espaço mundial, uma nova divisão. Esse poder ele passa a ser dividido, expressado no espaço mundial de uma maneira diferente. Que é basicamente a passagem daquela divisão que era chamada de leste-oeste, turma, a divisão leste socialista, lembra? União Soviética, com o oeste capitalista dos Estados Unidos, aquela visão bipolar de leste-oeste que levava à regionalização do mundo dessa maneira, passa agora a se reestruturar. Não se fala mais em divisão leste-oeste ou oeste-leste. Agora, a divisão do espaço mundial, com a nova ordem mundial, ela é diferente. Ela é considerada divisão norte e sul. Como assim, professor? Norte e sul? Foi feita uma linha hipotética, olha só como a linha aqui vermelha, tá? Que define um pouco a relação de poder nessa nova ordem mundial. Norte são aqueles países considerados ricos, olha só, na linha ao norte, tá? Em amarelo. E ao sul são os países considerados emergentes ou pobres, né? Nesse cenário. Então, olha só a nova divisão, a nova regionalização do espaço mundial. Norte, países ricos, desenvolvidos, e sul, países subdesenvolvidos, perfeito? Essa é a nova divisão regional com a nova ordem mundial, com a ordem multipolar. Dentro dessa nova divisão, então, olha só o mapa que eu trago para você aqui, que sintetiza, né, resume um pouco essa nova ordem mundial, esse contexto do capitalismo, esse contexto
das disputas aí, dos conflitos, perfeito? Em torno da acumulação de capital, teremos então, além da linha norte e sul, teremos basicamente três grandes áreas de influência, três grandes polos de poder econômico no mundo. O primeiro, liderado pelos Estados Unidos. Olha só que área de influência dos Estados Unidos, turma. Imensa, né? O segundo, você vai ter a área de influência da União Europeia. Olha só, basicamente aí os países que se organizaram no bloco econômico europeu, na Europa Ocidental. Por fim, a área de influência do Japão e da China, vamos dizer assim, dessa maneira, perfeito? Ali na Ásia, turma. Então, são três grandes áreas de influência, três grandes polos. Se eu tenho três grandes polos, então eu tenho um mundo multipolar, não é mais bipolar, é multipolar. Em três grandes polos de influência. Perfeito? Aqui nesse mapa você ainda tem algumas características, quanto, por exemplo, esses polos, né? O papel da Rússia, que seria nesse contexto uma superpotência militar em decadência, né? O papel também aí dos Estados Unidos nesse cenário com uma potência ainda atuante militar, e por aí vai, turma. Esse é o cenário da ordem multipolar. Um mesmo mapa, né? Com uma nova expressão, que você observa, por exemplo, a área de influência dos três grandes blocos, né? Japão e China ali na Ásia. Aí você observa na Europa ali a União Europeia e aqui na América liderada pelos Estados Unidos. Perfeito? Resumindo então a nossa aula de hoje, quero que você entenda que a nova ordem mundial ela pode ser basicamente sintetizada em três visões básicas. Quais são essas visões, professor? Essas visões são simples. A primeira visão, ela diz assim, que a nova ordem mundial ela é considerada uma ordem unipolar. Olha só, como assim unipolar, professor? Unipolar com relação ao ponto de vista militar. Alguns estudiosos irão dizer assim, que nós vivemos uma ordem unipolar porque, do ponto de vista militar de armamentos, só existe um polo, uma força, que é os Estados Unidos. Então, nenhum país consegue rivalizar na força militar com os Estados Unidos, vai dizer assim. Então, vemos uma ordem unipolar do ponto de vista militar. Já do ponto de vista econômico, outros pesquisadores, estudiosos, irão dizer assim, que nós vivemos uma ordem multipolar. Por que multipolar? Eu tenho vários polos, eu tenho mais de 2 polos de poder econômico no mundo, como por exemplo os Estados Unidos, tem a União Europeia, tem o Japão ali, com a China. Então são vários polos, turma, que expressam força econômica no mundo. Desse ponto de vista seria multipolar. Mas tem também os pesquisadores, os estudiosos que vão dizer assim, que a nova ordem mundial ela é unimultipolar. Ela é as duas visões congregadas em uma só, uni e multipolar. Uni para dizer, do ponto de vista militar, só os Estados Unidos é forte. Ninguém consegue alcançar esse poderio militar. Mas ele também, essa nova ordem também é multipolar do ponto de vista econômico. Eu tenho vários centros de poder econômico distribuídos pelo espaço mundial. Então, digamos assim que essa visão unimultipolar resume as duas visões, tanto a uni quanto a multi. Perfeito? Sintetizando aí a nova ordem mundial. E também concluindo a nossa aula de hoje. Não esqueça de fazer os exercícios no SIGA-A, porque na próxima aula falaremos sobre a nova ordem mundial e os organismos supranacionais, ONU, FMI, BID, G7 e G20. Muito obrigado e até a próxima.